temos aqui as duas convidadas para hoje, mas eu ainda vou falar mais um pouquinho, muito rapidamente, falar sobre o Núcleo de Políticas Públicas Sociais, que é um núcleo que já existe desde 2010 aqui na Universidade Federal de São Paulo, uma história bem grande de promover debates, além do núcleo ser um núcleo de pesquisa que tem as suas atividades de extensão também configuradas. Nós temos esse evento do Café com Política que ocorre várias vezes ao ano. Então a gente tem agora esse Café com Política, com essa temática que foi escolhida com esses convidados. Teremos mais duas edições do Café com Política até o final do ano e temos a agendamento disso, que aí eu falo isso daqui a pouco. E já vou começar aqui conosco uma apresentação rápida de professores que fazem parte desse núcleo, né? Temos a professora aqui, Terezinha Rodrigues, da área de ciência social, professora colaboradora já há algum tempo aqui no próprio núcleo. Eu sou um dos mais novos do núcleo, apesar do cabelo em branco, nós somos os mais novos componentes do núcleo, né? Temos aqui a presença da professora Sônia Lanzabeira, também já foi coordenadora do próprio núcleo, assim como a Terezinha também já teve uma contribuição assim, na liderança do núcleo. A professora Sônia também é da área de ciência social, aqui a professora também da Unifesp, como a professora Terezinha. O núcleo tem professores que compõem o conjunto. Temos a professora Patrícia, da área de terapia ocupacional, que também é colaboradora do núcleo. Faz lembrar mais quem, por favor, Terezinha? A Débora Galvano, também de terapia ocupacional, é um núcleo interdisciplinar que agrega pessoas com formações diferentes, mas com afinidades temáticas em relação à pesquisa e nas frentes de extensão. Hoje nós temos... mas eu vou falar dela. Hoje nós temos aqui como convidada a professora Mônica Viana, arquiteta da Universidade Católica de Santos, Santos, e ela que é vai trazer a temática para a gente entrar numa discussão, e a mediadora, a provocadora é a professora Maria do Rosário Marô, que faz parte do núcleo. Ela é nosso carro-chefe de muita coisa aqui no núcleo, do ponto de vista das ideias e das frentes de trabalho. É professora visitante aqui da Universidade Federal de São Paulo e assistente social, né? E nós temos hoje aí, já tem slide quase aí, quase, né? Quase. E aí nós temos hoje essas nossas convidadas. Primeiro eu queria dizer boa tarde, boa noite a todos, né? Sejam muito bem-vindos nessa atividade, mais essa atividade do núcleo. E acho que assim, a perspectiva, como o professor Gilberto falou, acho que a gente trazer temas que nos falam de perto no nosso cotidiano e a ideia de estar trazendo para essa primeira atividade do segundo semestre de 2017 esse grande tema que é a região metropolitana da Baixada Santista, desenvolvimento para quem? Né? E a nossa primeira, sim, a dinâmica que costuma ter na festa política é a professora convidada, a professora Mônica, que é professora da Faculdade de Arquitetura do Urbanismo de Santos, da Santos, Paulo Gilberto. Ela tem como eixo de pesquisa e a própria tese de doutorado dela, né, Mônica vai falar, que é exatamente sobre os descompassos desse crescimento e desenvolvimento regional, urbano regional. E no primeiro semestre eu tive a oportunidade de ministrar um seminário temático que era um tema semelhante: região metropolitana da Baixada, desigualdades e políticas sociais, que a Mônica teve a oportunidade de vir e discutir conosco, com os alunos, com os nossos professores. E hoje ela volta aqui. A ideia é que a Mônica, então, ela inicie fazendo uma exposição. Eu faço, após a exposição dela, algumas considerações ou provocações e a gente abre, a gente ter tempo, né? E vocês oportunidade de ficarem levantando questões, perguntas, provocações, né? Com certeza será um primeiro encontro que outros tantos a gente pretende estar multiplicando, né? E esse tema é um tema também que nos fala muito de perto, até pelo momento que nós estamos vivendo, no seguinte sentido, né? Ela vai explicar bem melhor que eu. Somos uma região metropolitana que tem uma institucionalidade nessa organização, né?
Agência Metropolitana de Santos, que tem os seus órgãos e que, por força de uma série de marcos regulatórios, tem um Plano Metropolitano de Desenvolvimento Estratégico. O Estatuto da Metrópole, que Mônica também vai explicar melhor que eu, ele traz uma inovação de que esse Plano Metropolitano de Desenvolvimento Estratégico ele deve se transformar num Plano Metropolitano de Desenvolvimento Urbano Integrado, PDUI. O PMDE tem que passar para o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado de fato. E é importante porque, pela primeira vez, a sociedade civil está sendo chamada para fazer parte desse processo. Teve toda uma metodologia que no primeiro semestre nós participamos, inclusive, de oficinas temáticas para discutir o que seria a revisão desse plano. Eu fui uma das convidadas para discutir um eixo que não existia. O Plano de Desenvolvimento Estratégico tinha 4 grandes eixos, Mônica vai mostrar, e não tinha um eixo chamado Políticas Sociais. E por uma série de questões e da minha trajetória aqui na região, na cidade, eu fui convidada, eu e os alunos fomos. Alguns alunos, que talvez estejam aqui, fomos para essa oficina e perguntamos como que se pensa no desenvolvimento metropolitano e não tem um eixo temático chamado Políticas Sociais. E problematizamos lá. Passadas as oficinas, teve audiências públicas nas 9 cidades da região e agora é o momento que a sociedade civil tem que se inscrever para participar desse processo, para que ela componha a governança dessa região metropolitana. Então, mais do que nunca, a perspectiva da gente discutir a região metropolitana é oportuna e a gente entrar depois no site da Agência Metropolitana e poder participar ativamente desse processo. E, para nossa satisfação, o 5º eixo que vai ter esse Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado é políticas sociais. Então, acho que foi uma vitória conquistada por todos nós nesse processo, participamos como universidade, como curso de serviço social, com os alunos de serviço social e de fato, vai ter esse 5º eixo chamado políticas sociais. Não tem como discutir desenvolvimento urbano integrado sem políticas sociais. Boa noite para todas, acho que é um prazer enorme estar aqui, eu já estive aqui alguns meses atrás, né? A gente vem aí azeitando um namoro, estabelecendo uma parceria entre Santos e Unifesp. Já estamos aí realizando várias reuniões para ver se sai um tema de cooperação técnica e científica, né? Então isso é importante que a gente faça essa troca, né, entre as universidades. Só essa marca que vocês estão vendo ali, Observa BS, é o nosso grupo de pesquisa. A gente tem um grupo de pesquisa que eu sou líder, que chama Observatório Socioespacial da Baixada Santista, e que o nosso foco é principalmente esse, né, entender as questões metropolitanas dentro das suas várias dimensões e de uma forma crítica. E esse grupo de pesquisa, ele está estabelecendo uma série de redes, entre elas, uma das redes, né, que a gente tem contato, são vocês aqui da Unifesp, para que a gente possa desenvolver pesquisa e também projetos de extensão em conjunto. Bom, e aí eu agradeço o convite ao Núcleo de Políticas Públicas e Sociais da Unifesp, né, na figura do professor Gilberto, professora Maru e os demais colegas aqui do grupo que estão presentes. E como a Maru falou, eu só consigo falar em pé, gente, então eu vou liberar um pouco as cadeiras aqui, porque eu tenho o hábito de ficar andando pela sala. Esse trabalho ele é baseado tanto na minha experiência como docente, pesquisadora, né? Eu já dou aula há 22 anos na UF Santos, relacionado a esse tema, planejamento urbano e regional. É a minha atuação profissional também como arquiteto urbanista e foi foco do meu doutorado, que eu fiz em 2010,
sobre a região metropolitana, né, essa questão do modelo de desenvolvimento e toda a relação dos descompassos do planejamento urbano e regional, como o Mário falou anteriormente. E quero dar saudação aqui ao Lélio também, que é nosso parceiro aí em vários grupos, né, Lélio? Então eu vou iniciar, né, o tema sobre a região metropolitana, né, desenvolvimento para quem? Pode passar, por favor. E aí é importante, né, só uma estrutura da minha apresentação, né, a gente ponderar um pouco o modelo de desenvolvimento que baliza o crescimento das cidades brasileiras, né, um breve histórico da região metropolitana e o seu desenvolvimento, as disparidades sociais que nós temos aqui na região e os desafios para o planejamento e gestão metropolitana. Então, essa é a estrutura da minha apresentação. Pode passar. Bom, aqui a gente inicia com o Celso Furtado, né, onde ele questiona essa questão se houve desenvolvimento no Brasil, né? E aí a gente vai ver que o Brasil ele teve uma economia que cresceu muito, em especial desde a virada do século XIX para o século XX, mas que esse desenvolvimento, ele na verdade foi mais um crescimento econômico, né? Porque o povo pouco usufruiu e essas riquezas elas ficaram muito concentradas. Nós temos um modelo, né, chamado o modelo periférico, o capitalismo periférico, que é desigual e combinado e altamente concentrador, né? Então o nosso problema não é riqueza, mas sim a distribuição dessa riqueza. E ele vai dizer que grande parte dessa riqueza, né, em vez de ser investida para que o país pudesse ampliar suas atividades produtivas e a modernização dos padrões da vida da população como um todo, ela foi muito mais investida numa elite privilegiada, né, em alguns setores e, portanto, né, um traço que é muito forte, que a gente vai ver que se espelha no território, é essa grande concentração de renda que se explicita no território como desigualdades regionais e socioeconômicas. Então, ele vai fazer essa indagação, né, responder essa pergunta: houve desenvolvimento no Brasil? Não, né? O Brasil, na verdade, ele vem aí passando por períodos de desenvolvimento que são mais relacionados ao crescimento econômico, à sua modernização, mas que a população, no seu conjunto, pouco se beneficia dessa questão. E aí, em função dessa tese do Celso Furtado, eu vou demonstrar isso para vocês no território da região da Baixada, que não é diferente a outras regiões metropolitanas, né, e as cidades brasileiras dentro desse modelo que é o mesmo. Ok? Pode passar. Bom, aqui só uma contextualização, né, na região, nós estamos dentro da macrometrópole paulista, né, que é a grande região que tem toda uma rede de conexões, né, e relações de uma dimensão econômica, social e política, né? Nós temos dentro dessa macro-região, concentra 60% da população do estado, né? Grande por 70% do PIB paulistano e 12% da população do país estão dentro dessa área que conjuga aí as nossas 5 regiões metropolitanas que nós temos em São Paulo. Né? A região de São Paulo, que é da década de 70, a região da Baixada Santista de 96, Campinas, anos 2000, e mais recentemente, Vale do Paraíba, e Litoral Norte, e por último, a mais recente, foi criada em 2015. Pode passar. Aí a localização, né, vocês conhecem, a região é composta de 9 municípios, como eu falei, foi criada em 96 e hoje tem uma população em torno de 1,8 milhão de habitantes. Aqui a grande questão, né, que é central na nossa discussão, é uma região que tem um grande remanescente do bioma Mata Atlântico, né, então, portanto, 70% do território ainda é preservado e grande parte desse território, quase 50%, ele está definido, né, como áreas de proteção ambiental. Então a gente vai ver que a nossa grande riqueza na região são as nossas riquezas ambientais que deram base para as atividades econômicas que se desenvolveram a partir dessa riqueza. Porto, né? Porto não é um porto offshore, é um porto estuário.
e tem tudo a ver com a localização e as características dele para se desenvolver e continuar sendo o ponto mais competitivo da América Latina. A mesma coisa relacionada à atividade do turismo, tem a ver com essa questão que a gente está numa zona costeira que tem essa possibilidade de desenvolver essas atividades. A relação industrial, que foi a questão da construção da relação porto-indústria, e, mais recentemente, a questão de petróleo e gás, que também é uma atividade de âmbito primário, no sentido de explorar riquezas naturais. Então, esse é o grande conflito que a gente enfrenta nessa construção de região, como proteger essa região que a nossa galinha de ovos de ouro que são essas riquezas ambientais, conflitando com as atividades e usos urbanos, em especial de atividades altamente impactantes. Pode fazer. Bom, aqui rapidamente a gente vai ver que isso também não é diferente do modelo de desenvolvimento do país, lembrando que nós somos uma região que é altamente impactada pelas questões globais e de âmbito nacional. Então, portanto, a gente vai ver que a região, assim como o Brasil, se desenvolveu em grandes ciclos que se deram aí a cada 50 anos, primeiro a virada do século do café, depois o período de industrialização na década de 50 e, mais recentemente, nos anos 2000, onde a gente teve um boom de crescimento e agora estamos vivendo novamente um processo de crise política e econômica. Pode fazer. Então, só rapidamente, eu vou mostrar para vocês como é que essa paisagem se alterou, A gente tinha essa paisagem na virada do século XIX e aí, em torno de 50, 60 anos, a gente modifica essa paisagem, drasticamente a partir desse modelo de desenvolvimento que se explicita no território. Toda a questão da construção da São Paulo Reios e do Porto Moderno, que deu condição do desenvolvimento da região a partir de Santos, em função do ouro verde, que era o café. Então, isso deu condição para que todos os negócios do café se desenvolvessem a partir de Santos e houvesse um crescimento da cidade de Polo, a partir dessa riqueza gerada pelo café. Pode começar? Um segundo momento, como eu coloquei, principalmente voltado a essa questão das infraestruturas, a necessidade de ampliação, principalmente de mobilidade, para que a região se desenvolvesse, nesse binômio porto conjugado com a questão da indústria, que vem aí na década de 50 e 60, com a implantação tanto da Presidente Bernardes quanto da COSIPA, e o turismo se oportuniza da criação dessa acessibilidade. A primeira pista da Imigrantes em 47, a segunda foi em 51, e aí você começa, lembrando que nesse período a gente tem as leis trabalhistas, Getúlio Vargas, com toda essa questão das férias, 13º, onde você começa a estruturar uma classe média brasileira, e isso dá condição para esse desenvolvimento do turismo balneário, que no nosso caso aqui é extremamente perverso, porque é um turismo de segunda residência. A gente não tem uma infraestrutura turística como outras regiões, como a Côte d'Azur na França, mas sim turismo que se desenvolveu muito em função da construção civil, do sonho da segunda residência, na praia ou na montanha. Ok? Pode começar? Aqui o período da industrialização, a gente tem aí com base nessas dois pilares que foram a Presidente Bernardes e a COSIPA, a gente tem aí a implantação de 22 grandes empresas no período de 55 a 77, e isso tem muito a ver com os investimentos do governo federal associados ao capital estrangeiro e que mais, a partir da década de 70, lembrando a época do período do milagre brasileiro, se estruturou o maior polo de base do país, conjugando aí o tripé, energia, aço e petróleo. Claro que essa região seria mais inadequada para se fazer um polo industrial desse porte, mas na época não se havia nenhuma preocupação ambiental, isso veio muito posteriormente, e na verdade a ideia era a conjugação dessas
dessas questões que podiam alavancar o desenvolvimento, né, não só da região, como do estado de São Paulo e do próprio país, nessa relação entre porto e indústria, né? E que a gente vai ver que depois trouxe uma série de problemas. Bom, aqui chegando à atualidade, né, nós temos hoje essa região com 1.800.000 habitantes, que são dados de 2010, a gente vai ver que a grande parte da população ocupam, né, os municípios centrais, os 5 municípios centrais, e a gente vai ver pelo crescimento 2000-2010 que quem mais cresce em termos de população é Bertioga, e em seguida Praia Grande, mas isso percentualmente. Se a gente for olhar nominalmente, o município que mais recebe população é Praia Grande. E isso é fácil a gente entender, até com a pendularidade do cotidiano que nós temos, né, entre os municípios periféricos e os municípios centrais. E a gente vai ver que Santos é um município que teoricamente não cresce. Né? Teoricamente, ali está escrito 0,4% de crescimento. Mas a gente vai ver mais para frente que esse crescimento se dá além da divisa administrativa do município. Né? Ele se dá na escala da região. Né? Santos, na verdade, pela sua valorização imobiliária, pelo processo da especulação imobiliária, ele está se tornando cada vez um município mais caro e está, né, expulsando a população de menor renda e os mais jovens do seu território. Pode passar. Bom, aqui chegando no último ciclo, né, como eu falei, eu coloquei ali os 3 grandes ciclos. Então a gente tem um processo de modernização e expansão do porto, que começa com a containerização e depois com o processo, né, da Lei de Portos de 93, e há uma reedição em 2013, onde há uma fragmentação do porto, né, em várias licitações que foram feitas de concessões para várias empresas explorarem essas várias áreas coloridas que vocês estão vendo no porto. Então o porto começa a se expandir territorialmente, né, em especial para áreas que têm uma fragilidade, né, muito grande, que são berços importantes como áreas de mangue. Então a gente vai ver que há uma soberania aí do interesse econômico e há também uma contradição, né, que eu vou colocar mais para frente, até que ponto o porto tem que ser o maior só em extensão. Né? Será que não seria melhor ele ser maior em produtividade, né, em uso de tecnologia, otimizando as suas áreas em vez de expandir, né, só territorialmente? Então essa é uma questão que a gente vai ver mais para frente. Pode passar? Aqui, as questões relacionadas também aos cruzeiros marítimos, né? Isso foi um modismo e que também agrega a um período de amplo desenvolvimento, que o Brasil estava economicamente bem, então a gente tem uma ascensão, né? Começando em 139 mil turistas, até 900 mil, chega a 1 milhão na temporada de 2011-2012. E hoje, né, com a crise, isso vem decaindo, né? A gente está chegando aí em torno dos parâmetros de 2008 e 2009, com a faixa de 500 mil passageiros, né, que passam pelo nosso porto e que poderia ser uma atividade melhor aproveitada para o desenvolvimento do turismo na região. Aqui a questão que eu falei, né? O porto, ele vem batendo recorde de produção. Mesmo com a crise que a gente está vivendo, ele continua batendo recorde de produtividade, mas ele tem um impacto muito forte no trabalho, né? Quer dizer, você tem categorias que estão fadadas aí a não existirem mais, e ele vem produzindo mais com menos trabalho a partir da tecnologia e a partir também de toda uma reengenharia que foi feita a partir das leis de portos, que tiram, né, o poder dos sindicatos e das categorias que sempre tiveram mais autonomia e que passam a ser vinculadas aos terminais portuários. A gente vê isso cotidianamente no jornal, na televisão, né, a luta aí dos portuários de algumas categorias para manterem a sua atividade profissional. Né? E a questão é que, se a gente for estudar isso mais a fundo, houve vários investimentos para a modernização do porto, para que girasse a questão do capital, mas pouco e
foi investido para reciclar, né, para poder inserir esse trabalhador nessa nova forma de trabalho que existe atualmente no público. Bom, a modernização e ampliação do polo petroquímico, né, isso também teve grandes investimentos em Cubatão, principalmente na Usiminas, né, na Carboclor e outras empresas, a própria refinaria Presidente Bernardes, que trouxe aí uma ampliação da produtividade, uma expectativa de geração de trabalho nesse polo, que se modernizou principalmente a partir de 90 para cá, em especial nos anos 2000. Pode fazer. Bom, e a bola da vez, né, que é a questão do pré-sal, a gente vai ver que o pré-sal, a mídia, né, dizia que o pré-sal já era, que o pré-sal não tinha, e a gente vê aí pelos dados atuais, né, que o pré-sal está batendo recorde, inclusive superou aí o pós-sal. Mas que essa expectativa ainda não se consolidou, muito em função da crise e muito em função também de uma mudança de gestão, né, que várias questões relacionadas à logística dessa cadeia que viriam aqui para a região não vão vir mais, vão ficar no Rio de Janeiro, né, e na região do litoral norte, e, portanto, houve um processo forte especulativo, né, em especial em Santos, né, e no Vale do Valongo, relacionado a essas expectativas do pré-sal, mas que de uma forma ou outra estão se consolidando e que é uma oportunidade, né, para que a gente possa desenvolver outras atividades econômicas relacionadas a essa cadeia. Pode passar? Aí a bacia do pré-sal, né, ela não é aqui em Santos, ela é muito mais ampla, ela pega desde lá do sul do país até o Espírito Santo. Né, como eu falei, ainda o plano de negócio da Petrobras, ele com a crise, prevê uma diminuição dos investimentos, mas ainda são significativos e, portanto, é preciso que a gente se prepare para esses impactos. Pode passar? A questão da termoelétrica de Peruíbe, né? Quer dizer, de novo, nós estamos numa região que demanda uma série de investimentos voltados às atividades do capital, mas que são extremamente polêmicas em relação ao seu impacto ambiental e social. Né? Teve uma audiência em São Paulo, né? Chamada pelo deputado estadual, e agora vai ter uma audiência dia 28 de setembro, em Peruíbe, né, que já foi adiado uma ou duas vezes, para discutir esse projeto. É um projeto que economicamente se coloca como viável, mas que é extremamente impactante e vai ter aí um transbordo de quase 90 quilômetros, passando por áreas de proteção ambiental, áreas indígenas, né, áreas que têm uma série de restrições e que esse empreendimento pode trazer uma série de consequências, inclusive relacionadas à nossa qualidade do ar. Né? Pode passar. Bom, e aí, finalizando essa etapa, né, a gente vai ver que nós moramos numa região bomba, né, uma região que tem tudo é maior, tudo economicamente, né, tem um peso muito forte nesse processo, tanto em termos de interesse nacional, quanto em termos do processo da globalização, né, do interesse dessas atividades, mas que a gente precisa alertar a população e também alertar o outro lado dessas questões, dos riscos e ameaças. Né? Então aqui isso não é novidade para vocês, os dois grandes acidentes que nós tivemos, né? O terminal químico do Aratu e da Local Free, que demonstraram aí a fragilidade de fiscalização e gestão preventiva em relação a essas operações. Né? Então, tudo isso, a gente sempre vê no jornal, na mídia, só o lado positivo. Eu vi lá das termoelétricas que vai gerar 2.000 empregos diretos e indiretos, que vai uma série de coisas e fatores que são só os fatores positivos, mas pouco se alerta para os riscos e ameaças que são extremamente complexos, né? Lembrando que a atividade de petróleo e gás também traz riscos inerentes a essas atividades. Quem lembra aí do acidente da Chevron no Golfo do México, né, que ficou um mês vazando óleo? Então a gente tem que olhar além, né, além do muro, olhar além dessas questões que são colocadas principalmente pelos interesses hegemônicos de que só tem um lado bom. E aqui mostra, né, o que está em roxinho,
são as áreas menos vulneráveis, são aquelas melhor dotadas de infraestrutura, onde mora principalmente a população de maior renda. As áreas verdinhas são as medianas, né, em termos tanto de população quanto de infraestrutura, e as áreas vermelhas são as áreas mais vulneráveis, ou seja, as áreas mais periféricas. Então a gente vê que grande parte da região, né, ela tem problemas, né, de zonas vulneráveis em vários aspectos relacionados à qualidade de vida, à qualidade da infraestrutura e assim por diante. Pode dizer. As causas, né? É importante que a gente entenda por que isso acontece, né? Isso tem a ver com aquilo que eu falei lá no início da apresentação, o nosso modelo de desenvolvimento, que é altamente concentrador de renda e pouco distribui isso para a população de uma forma geral e também no território, e entrando nessa seara que a gente vive nas nossas cidades, a cidade legal versus a cidade ilegal, que traz uma grande dualidade, né? Nós temos poucas áreas da cidade que estão dentro do plano diretor, da lei de uso e ocupação do solo, né? Da legislação urbanística que rege a cidade. A regra no Brasil é mais você ter áreas que estão ao arrepio da lei, né? Que é o que a gente chama das áreas ilegais ou irregulares, que são aquelas que muitas vezes não existem nem nos mapas, né? Muitas vezes você olha o mapa da cidade e não existe, lá é um branco, né? E ali você tem muitas vezes uma comunidade que mora ali centenas, às vezes, né? O caso, por exemplo, da área do DIC aqui, que você tem a maior favela de palafitas, né? Que nós temos, está aqui no nosso município, né? Que é considerado o CSDH do Brasil. E as causas, né? Elas são tanto econômicas quanto espaciais. Primeiro, nós tivemos um processo de industrialização a baixos salários, né? Que nunca deu condição do trabalhador se inserir no mercado e poder atender às suas necessidades a partir dos seus salários como os países desenvolvidos, né? E um estado do bem-estar como a Europa teve que nós nunca tivemos. E causas espaciais também, no sentido de que as políticas urbanas, elas, na maioria das vezes, reforçam a valorização imobiliária, né? E não o contrário, a regulação, né? A indução do que se quer para a expansão das cidades, né? A Mara falou, a gente está discutindo agora o PDUI na região metropolitana e está discutindo aqui em Santos o plano diretor de Santos. Quem está ciente disso ou quem participou de alguma audiência pública? Lélio, né? Ele não levantou a mão, mas eu sei que você teve. Quer dizer, numa sala de, não sei, 50 pessoas, uma pessoa participou desse processo. Então isso tem muito a ver com o que a gente está falando, né? Se a gente não está participando, alguém está decidindo pela gente, não é isso? Né? E quem é que está lá decidindo pela gente? Bom, praticamente só o grupo dominante. O mercado imobiliário. Né? Então, muitas vezes a gente fala, poxa, por que tem esses espigões aí na praia? Né? Será que eles estão a arrepio da lei? Não, eles estão dentro da legislação. Mas a legislação foi uma legislação que beneficiou a valorização imobiliária, a especulação imobiliária e não o interesse do coletivo da cidade. Bom, essa questão da supervalorização dos imóveis, como eu falei, né, ela traz aí grandes impactos urbanos e socioambientais, mudando a paisagem urbana, né? A gente tem um exemplo dos famosos dentões aí que estão surgindo nesse processo de verticalização indiscriminada da zona da obra, que cria ilhas de calor, afeta a ventilação, insolação, né? Uma série de fatores relacionados ao cotidiano da cidade, né? A própria impermeabilização do solo, aumentando a tendência de enchentes, né? E pontos de alagamento, e em contrapartida, né? A ampliação da pobreza, que é só vocês olharem além um pouco das áreas legalmente dentro da lei, que a gente vai ver que a ampliação, se você pegar o Google e olhar o mapa do Google por cima, você vai ver que as palafitas de Santos estão chegando quase no outro lado, lá do Rio de São Vicente. A mesma coisa relacionada à Vila Esperança, em Cubatão, né? Visivelmente, quando a gente desce em Imigrantes, você vê um avanço, né, das palafitas na área de Mãe. Né? Então, há essa contradição desse crescimento urbano acelerado e desordenado
em função desse modelo adotado nas nossas cidades. Pode passar. Aqui, né, só para a gente ver, em termos de valorização, toda essa atividade econômica, principalmente o pré-sal, levou que o preço do metro quadrado fosse um dos maiores do Brasil, né? Vocês veem aqui que em 2013, Santos estava em oitavo lugar entre as 14 cidades com metro quadrado mais caro do Brasil. Né? Em 2014 isso cai, vai para 14º lugar, isso tem muito em função, né, a crise econômica. A gente tem dados um pouco mais recentes que mostram que houve uma diminuição, mas não necessariamente uniforme, depende do porte do empreendimento. Né? Os empreendimentos de maior porte e os empreendimentos como flat continuam sendo bastante valorizados em termos de custos. Né? E claro que isso vai gerar uma série de problemas, né, de segregação socioespacial e desigualdade. Pode passar. Aqui a pendularidade, né, a gente tem essa pendularidade por conta da concentração de atividades econômicas nos municípios centrais, em especial Santos. Quanto maior a seta, maior é o deslocamento. Então vocês veem que grande parte das pessoas se deslocam para Santos e Cubatão, e isso traz problemas sérios no nosso cotidiano, muito relacionado à questão de mobilidade e dessa concentração de renda que se explicita no próprio território a partir da concentração de infraestrutura, de escolas, né, de equipamentos públicos, hospitais, universidades e assim por diante. Pode passar. Eu estou chegando a meia hora. Efeitos do aumento, né, como a gente já colocou, Santos e São Vicente, a ilha, né, ela está expulsando, em especial lá de Santos, jovens casais, e há uma tendência de você ter uma população na ilha, né, em especial em Santos, dos mais velhos, mais instruídos e de maior renda. E esse é o cenário de dualidade que a gente constrói, né, com esse modelo que é perverso e que é um modelo que se implantou economicamente a partir desse capitalismo periférico e que se explicita no nosso território. Né? Você tem uma parte que normalmente é menor da cidade, que é a Zona Leste, no caso aí de Santos, que está dentro da legislação, que está dentro dos parâmetros da legalidade, e uma outra parte que está ao arrepio da lei, né? Como os diques, os cortiços na área central e várias ocupações irregulares nas áreas de mundo. Pode pensar? Aqui, né, de novo mostrando essa questão da desigualdade entre o econômico e as outras dimensões. É um dado de 2010 do Atlas de Desenvolvimento Urbano, Baixada Santista em 6º lugar, né, como IDH. E aí a gente vai ver como é que isso se reproduz nas áreas sociais. Pode passar. Aqui é um outro indicador feito pela Fundação SEAD, né, que é o IPRS, né, o Índice de Riqueza do Estado de São Paulo, que faz a categoria das vários municípios, de 600 e poucos municípios do Estado de São Paulo e das várias regiões administrativas. E aí vocês vão ver aquilo que o Celso Furtado falou anteriormente. Né? Está lá, Baixada Santista, 2010-2012, segunda região mais rica, né, pelo índice de riqueza. Passou, por favor. Longevidade, né, relacionada à qualidade de vida, indicadores de saúde, né, e a própria expectativa de vida da população. Último lugar, de uma série de problemas em relação à política de planejamento, né, que muitas vezes tem um grande abismo entre a idealização da lei e a realidade das cidades, a legislação que muitas vezes não incorpora os instrumentos urbanísticos que são importantes para a gente mudar essa realidade, como eu vou colocar para a gente finalizar relacionado ao Estatuto da Cidade e ao Estatuto da Metrópole. E, portanto, o nosso desafio, né, o desafio do planejamento urbano e regional é, primeiramente, reconhecer essa realidade. Né? Não adianta a gente sentar e fazer um projeto bonito, um plano bonito, se esse plano não tem aderência com a realidade, não dialoga com esses graves problemas, não dialoga também com a sociedade, né? A sociedade vivencia o cotidiano desses territórios. Então a gente precisa enfrentar esses graves problemas relacionados às suas várias dimensões, né?
transporte, saneamento, violência e assim por diante. Pode passar. E o instrumento que a gente tem hoje na mão, né, para a gente ir fechando, que eu já estourei meia hora, a gente tem o Estatuto da Cidade, que foi criado, né, foi uma lei aprovada em 2001, ele regulamenta a Constituição Federal, ele é uma lei conquistada, né, foi uma lei que foi fruto de toda uma movimentação social e política da reforma urbana e que traz aí uma série de instrumentos para que a gente possa intervir nesse jogo que eu mostrei anteriormente, né, buscando aí o reconhecimento das funções sociais da cidade e da propriedade. Pode passar. Então, o Estatuto ele traz, né, assim como o Estatuto da Metrópole, principalmente o direito, né, à cidade. Todos nós temos direito não só à habitação, mas à educação, à saúde, à infraestrutura. A questão que é fundamental, a gestão democrática, né, hoje qualquer plano, qualquer projeto na escala urbana ou regional precisa ser participativo. Depois a gente pode questionar o que se chama de participação, acho que a gente pode fazer uma fala legal em relação a isso. A função social da propriedade. O que é isso, gente? Interessa, né? A gente precisa garantir, tanto no campo quanto na cidade, que a propriedade, ela primeiro, ela tenha que atender os interesses coletivos e não os interesses individuais. É importante que a gente entenda que a propriedade privada no Brasil ela é relativa. Ela não é absoluta. Agora, o direito à moradia, ele está no artigo 5º ou 6º da Constituição Federal. Né? E aí a gente começa a ver que há uma interpretação equivocada. A função social da propriedade, ela é utilizada em qualquer país desenvolvido, ela é aplicada, mas aqui no Brasil há uma grande dificuldade das pessoas entenderem que o fato de eu sou dona de uma propriedade não quer dizer que eu faça com essa propriedade o que eu quero. Se eu tenho aqui uma propriedade do lado da Unifesp, eu não posso fazer uma indústria aqui. Acho que a gente tem que ser sintético para poder oportunizar a participação, perguntas, até porque nós temos técnicos, estudantes, enfim, todos nós que habitamos essa mesma região. E acho que a Mônica trouxe bem essa ideia muito forte que vivemos numa região bomba, né? Com essa questão das disparidades socioespacial, a cidade legal, enfim. Não é pela falta de instrumentos ou marcos regulatórios. Acho que essa dimensão técnica que é um reflexo de tenta-se organizar uma região como se dotá-la de instrumentos técnicos, né, fosse o suficiente para superar os desafios do cotidiano. E a gente sabe muito bem que não é isso. Ou seja, a gente vê que, como você mesmo colocou, é uma cidade que joga uma região, aliás, aqui tudo parece maior do ponto de vista de vantagens econômicas, foi uma fala sua, né? Historicamente, essa região, pequena na sua dimensão espacial, mas com vários atrativos para ser, vamos dizer, maior do ponto de vista das vantagens econômicas, aonde o ser humano, os habitantes, o cidadão, ele aparece como elemento secundário. A ocupação, quer dizer, o corpo, ele continua no processo de expansão geográfica e territorial e vai comendo o pouco de terra e área que sobra. Então, eu diria que, até porque você levantou dois aspectos muito fortes aqui, a questão do cidadão, do trabalho, categorias profissionais que estão em extinção até na atividade portuária, né? E com relação à mortalidade infantil e alguns desses índices, nós temos professores aqui, a Sônia, enfim, Luzia, que estavam, estudantes que fazem parte do PET-SUS, que acho que vai ser interessante também dar a palavra para ela. E eu acho que quando a gente falou lá no comecinho do momento que nós estamos vivendo, em que talvez propositalmente não seja tão público, o que é mudar? A ideia de um plano metropolitano de desenvolvimento estratégico para um plano de desenvolvimento urbano integrado, menos do que a importância técnica
mas é porque agora, de fato, por força do Estatuto da Metrópole, a sociedade civil ela é convocada a participar. E a gente está no momento, todos entrando no site da Agência Metropolitana de Santos, tá? Vê lá, sociedade civil, bem pequenininho, clicar, que é para entender que o Estatuto da Metrópole fala a sociedade civil tem que participar. E é o momento que associações, movimentos sociais, núcleos de pesquisa têm que entrar para ter um processo de escolha daqueles que comporão a comissão que vai, de fato, organizar o que é e para quem é o desenvolvimento dessa região. Então, acho que esse é um ponto fundamental que eu queria ficar por aqui, mas para a gente ir abrindo a palavra, eu acho que é bem interessante, lembrando que a Anitta, a professora Anitta, que coordena o núcleo, está aqui também com a gente. Era progresso, que virou desenvolvimento econômico, que virou desenvolvimento sustentável. Né? E na minha tese eu faço essa discussão. Desenvolvimento sustentável não existe, porque quem tem que ser sustentável é a própria sociedade. Né? É a sustentabilidade do desenvolvimento que a gente procura, e não o inverso, porque ele não é sujeito. E uma outra questão é a gente fica buscando adjetivos para falar da mesma coisa, que é isso que você está falando. Sobrenomes. Que na verdade são sobrenomes, mas que não passa de crescimento econômico. Né? Quando se fala em questão econômica, só se discute PIB, dentro de uma contabilidade que está superada. Né? No PIB entra na conta aspectos positivos e negativos, da própria violência urbana, da própria poluição, de uma série de mazelas que entram e geram recursos também. Então eu acho que a gente precisa olhar além. Né? Eu acho que o que se abandonou é questionar o próprio sistema. Eu acho que é um desalento aí, o que vem pela frente? É mais capitalismo, nós estamos vivendo um pleno capitalismo. Né? É isso que nós estamos vivendo. O que vem? Ainda sob o período que tinha a Guerra Fria, tinha uma polêmica, uma discussão teórica de para onde isso poderia ir, que você tinha modelos diferentes. Hoje em dia, a gente vive possibilidades de um capitalismo que é cada vez mais preso e mais camaleão, e que vive a base de crise. Então, não dá mais para a gente se assustar que a gente vive soluços de crise, porque é assim que o capitalismo tem se mantido e tem se tornado cada vez mais forte.